Nos reunimos aqui mais uma vez, meus queridos, para adorar a Deus, para louvar o nome dEle. E nós cremos que já fizemos isso. Nós pedimos ao Senhor que Ele receba a honra, receba a glória. Mas agora, nós pedimos ao Senhor que Ele fale conosco. Fizemos tudo o que nos cabe. Fizemos tudo o que é possível. Mas a questão principal é que se o Senhor não falar conosco, nada vale. Nós não conseguimos saber para onde ir. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Dificilmente sabemos para onde ir. A pergunta que corre hoje na sociedade é: para onde estamos indo? Hoje aqui em Itatiba não, mas em algumas cidades ainda é segundo turno de eleições. E às vezes a pergunta que corre é: para onde estamos indo? Para onde vamos? Perguntamos para a política aonde vamos. A política não sabe nos dizer muito bem, existem várias respostas. Perguntamos para a educação, aonde vamos como nação? Não sabemos. Perguntamos para a sociedade parece tão perdida quanto todos nós. Para onde vamos é a grande pergunta. Qual caminho vamos seguir? E aí eu me lembro aqui muito claramente das palavras do gato de Cheshire. E se você não sabe desse nome, talvez você saiba que é o gato da Alice no País das Maravilhas. Enquanto a Alice está perdida, ela encontra esse gato e ela fala: por favor, para onde esse caminho leva? Então, o gato listrado nos dá uma lição de vida, dizendo: para quem está perdido, qualquer caminho leva para casa. Então, o que nós percebemos hoje é que existem caminhos que as pessoas seguem acreditando que o caminho os leva para casa, porque estão perdidos. E nós, como igreja, será que nós sabemos o que estamos fazendo? Será que sabemos por que devotamos nosso tempo? Devotamos nossa vida? Será que nós sabemos o que temos que fazer no mundo? Será que nós conseguimos responder a uma pergunta simples? Por que o Senhor nos salvou? Por que o Senhor nos chamou? Por que o Senhor nos reúne domingo após domingo diante da Tua palavra? O que fazer? Talvez a dificuldade para essa pergunta, a dificuldade de achar uma resposta correta para ela, seja o principal problema das igrejas de hoje e da igreja como um todo, que discute dia após dia sobre a sua missão. O escritor Dallas Willard, ele falou sobre isso. E nós estamos partindo desse ponto, dessa fala dele, dizendo que a maior questão que o mundo hoje enfrenta, com todas as suas necessidades aflitivas, é definir se aqueles que são confessional e culturalmente identificados como cristãos se tornarão mesmo discípulos de Jesus, aprendendo constantemente com ele como viver a vida do reino dos céus em todas as áreas da existência humana. A grande questão é que o mundo parece perdido porque, de fato, a igreja parece perdida. Se o Senhor preparou a igreja como luz na escuridão, não nos assusta das pessoas estarem perdidas em seus caminhos, porque a luz de fato deixou de brilhar. Então estamos aqui nos perguntando semana após semana, como encontrar o nosso caminho? Como definir a missão da igreja? Qual é a grande missão que o Senhor preparou? Isso é tão importante, porque se não tivermos essa resposta clara, nós teremos primeiro cristãos sem transformação de vida. Pessoas que vêm e pessoas que frequentam cultos dia após dia, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, e não conseguem ter mudanças reais de vida. Às vezes as mudanças reais acontecem para nós, mas a pergunta é: será que as pessoas que cercam-nos percebem claramente essas mudanças? Será que os testemunhos continuam sendo reais, do tipo, fulano mudou, fulano não faz mais isso, fulano está pensando diferente, ele está agindo diferente, coisas que ele fazia, agora ele não faz mais. O fato de não termos uma missão clara faz com que tenhamos cristãos nominais, cristãos de IBGE. Eu sou cristão, anota aí no caderninho, eu sou cristão. A pergunta é: e se você tivesse que provar que você seria um cristão? Uma vez eu vi uma pergunta que eu achei bastante pertinente. Se ser cristão fosse um crime, você seria condenado? Você tem certeza que você seria condenado? Além de ter problemas para identificar a missão, gerar cristãos sem transformação, nós temos uma desconexão entre a fé e a prática.
Existem pessoas que dizem crer no que creem, mas simplesmente não conseguem atrelar isso à sua vida prática. Pessoas que não conseguem levar os ensinamentos bíblicos para a sua segunda-feira. Pessoas que não conseguem ver uma relação entre o que fazemos no domingo e o que fazemos no restante da semana. Pessoas que departamentalizaram a sua vida, dizendo, olha, essa é a caixinha da religião, essa caixinha da religião eu abro aos domingos de manhã ou abro aos domingos à noite, então eu retiro dali a minha casca de cristão. Eu vou ser muito bem, vou ser um cristão maravilhoso, porque dentro dessa caixinha religião eu tenho tudo que eu preciso, mas domingo, quando começa a tocar a musiquinha do Fantástico, é hora de fechar essa caixinha, é hora de guardar tudo para eu usar domingo que vem, e aí eu abro a caixinha profissional, eu abro a caixinha de mãe, eu abro a caixinha de esposa, eu abro a caixinha de esposo, eu abro a caixinha de bom vizinho, eu abro a caixinha de condômino, eu abro a caixinha de um sujeito na sociedade. As pessoas conseguem viver uma vida departamentalizada e não conseguem perceber que o Evangelho, a missão de Jesus, precisa fazer parte de toda a nossa vida. E às vezes não conseguimos fazer isso, justamente porque a nossa missão está levemente deturpada por todos os conceitos que o mundo está colocando para nós. Nós temos olhado para o texto de Mateus capítulo 28 e entendido que fazer discípulos é a grande missão da igreja. É óbvio, para fazer discípulo você precisa ser discípulo. Então ser discípulo e fazer novos discípulos é a minha grande missão, é a sua grande missão. Nós lemos no texto bíblico uma ordem de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este é o final do Evangelho de Mateus. Para a visão de Mateus, nada mais é necessário para ser cristão. A história está completa. Para ser cristão eu preciso saber disso. E então, agora Jesus de fato ascende aos céus, deixa aqui a sua igreja, mas deixa a sua igreja clara e com uma missão específica. A igreja não está perdida. Os discípulos não estavam perdidos. Eles sabiam para onde eles tinham que ir. Eles sabiam o que eles tinham que esperar. E eles sabiam o que eles precisavam fazer depois. Mas a história parece que mudou, não é verdade? Isso daí talvez porque tenha entrado dentro do nosso meio algumas formas de culturas e pensamentos que não existiam na primeira época do cristianismo. E eu gostaria de introduzir isso de uma maneira muito simples. Existia uma história de um lenhador muito jovem, muito disposto, vivo, braço forte. E então ele vê um lenhador já de idade, já procurando aposentadoria. E para se autoafirmar, ele chama esse lenhador mais velho para uma competição de um dia. Vamos ver quem vai cortar mais árvores no dia? O lenhador mais velho não entende muito o objetivo, mas aceita o desafio. Quais são as regras? Começamos pela manhã na casa de ferramentas. Saímos de lá e às 6 horas da tarde nos reunimos para contarmos quantas árvores cortamos. E assim foi. Quando tocou o relógio, o cronômetro começou, aquele jovem pegou o primeiro machado que viu pela frente e foi para a floresta para ganhar vantagem. Ele já começou a cortar árvores, enquanto aquele homem ainda perdeu 5 minutos na casa de ferramentas. Em 5 minutos o jovem já tinha cortado uma árvore, já estava começando a segunda. Aquele velho lenhador saiu e começou a cortar uma árvore. 2 árvores, 3 árvores. Então, de repente, ele faz uma pausa, volta para a casa de ferramentas e aquele jovem pensa, nossa, ele deve estar muito cansado, de fato, a idade deve ter batido. Esse desafio está tranquilo. Ele sai depois de alguns minutos, mais uma árvore, mais uma árvore, mais uma árvore. De novo a casa de ferramentas. Ouve-se um barulho de algum metal, mas o jovem lenhador não está preocupado com isso. Ele está preocupado em cortar a árvore. Então, chega o final do dia. O sino toca e agora nós vamos contar
para o susto do jovem lenhador. O lenhador mais velho tinha cortado o dobro de árvores dele. Assustado, ele pergunta: mas você fez tantas pausas? Você saiu mais tarde da casa de ferramentas? Como foi que você cortou mais árvores que eu, que estou o dia inteiro cansado, calejado, e não consegui cortar metade das suas árvores? O velho lenhador disse: é que você pegou o primeiro machado que você viu pela frente. Eu procurei o machado certo para cortar esse tipo de árvore. A cada 3 árvores eu percebia que o fio da lâmina do machado se perdia, então isso significa que eu teria que fazer mais esforços para cortar as árvores. Então eu parava por alguns minutos, ia à casa de ferramenta e afiava ela constantemente. Isso fazia com que eu fizesse menos esforço, isso fazia com que eu cortasse mais árvores, enquanto você estava com todo o seu esforço aí. Você percebe que os dois tinham uma clara certeza da sua missão? Eles sabiam o que eles tinham que fazer, eles tinham que cortar árvores, mas o velho lenhador, ele sabia como fazer isso. E às vezes, se nós chegarmos aqui e batermos um martelo e dizer: a nossa missão é fazer discípulos, vamos sair por todo mundo, nós cantamos um hino, nós nos abraçamos, e na segunda-feira está todo mundo fazendo discípulo. Sabe qual que é a questão? A questão é que o Senhor Jesus, ele não nos mostra apenas que a nossa missão é fazer discípulos. Ele nos mostra a ordem com que tem que acontecer cada coisa. Ele nos mostra como deve existir a ação de fazer discípulos. Jesus não está apenas preocupado com o resultado final da ação da igreja. Jesus não é adepto daquela ideia de que os fins justificam os meios, não, de forma alguma. Jesus quer o fim certo com os meios corretos. Então, o que eu quero perceber com vocês hoje é que aqui o Senhor Jesus não fala apenas façam discípulos de todas as nações. Ok, essa é a missão, mas ele tem ainda outras ordens demonstrando como ele quer que isso aconteça. E hoje nós vamos nos debruçar sobre a primeira ordem. Hoje nós vamos nos debruçar sobre a primeira coisa que se deve fazer quando você pensa em fazer discípulos. Você deve fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que vamos ver. É isso que vamos ver no texto bíblico, que batizar é o primeiro passo. Batizar é o que o Senhor nos ordena fazer quando queremos começar a fazer discípulos. E talvez por esse entendimento bíblico, e nós vamos procurar perceber se a Bíblia apoia essa visão que temos, talvez nós tenhamos uma real noção de por que a igreja tem estado tão perdida ultimamente. Sim, eu imagino que todas as igrejas procuram fazer discípulos. Mas será que o caminho tem sido o mesmo? E será que o caminho de fato começa com o batismo? Gostaria de ver com vocês então e retirar uma primeira verdade desse texto. Que o batismo, ele é uma ordenança de Deus. O batismo não é opcional. O batismo é uma ordenança de Deus. Nós podemos perceber isso claramente ao olharmos para a estrutura gramatical grega desse texto. Fique tranquilo. Se você não conseguir, nós vamos juntos, com calma. O verbo principal dessa oração é: façam discípulos. Esta frase, essa pequena frase, ela está no hiperativo. Eu peço que você recupere todo o seu ensino fundamental e médio da cabeça aí, para você conseguir se lembrar o que é um imperativo. Não adianta rir, Léo, você precisa lembrar o que é imperativo. Imperativo é o quê, meus irmãos? É uma ordem. Faça discípulos é a grande ordem do Senhor. Faça discípulos é a missão da igreja e ninguém tem dúvidas disso. Às vezes, sim, nós confundimos. Não, a ordem do Senhor é ir. Não, a ordem do Senhor é fazer discípulos. Mas nós temos 3 outros verbos aqui. Ir, ou vão, ou indo, batizando e ensinando. Esses verbos, no grego, eles não estão no imperativo. Eles estão em um outro modo que nós chamamos de particípio. O imperativo estava fácil, o particípio você tem que lembrar mais pesadamente das aulas, não é verdade? Mas deixa eu ajudar vocês. O particípio é um verbo auxiliar do verbo principal. Sabe o que significa isso? Significa que nós lemos esse texto da seguinte forma: enquanto vocês vão,
façam discípulos, batizando-os e ensinando-os. Você tem que ir? É óbvio que você tem que ir. Você tem que ir para quê? Para responder à sua grande missão. A sua missão é fazer discípulos. Não é possível que se faça discípulos parado, mas a missão não é ir. A missão é fazer discípulos. Você faz discípulos enquanto você vai. E como que eu faço discípulo? Eu preguei o evangelho e eu vi que pessoas responderam positivamente ao chamado do Espírito Santo. Como que eu torno essas pessoas discípulos de Jesus? Eu faço a membresia da igreja. Eu falo para a pessoa assim, ó, domingo, 7h na igreja presbiteriana de Itatiba. Aí a minha missão está feita, por quê? Porque aí eu passo para o pastor. Não é verdade? O pastor faz o resto. Não, o Senhor deixa claro como deve funcionar o fazer discípulos. Enquanto vocês vão, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os. Essa é a grande questão. O discipulado, então, faz parte de uma questão muito mais importante. Ele não é uma partezinha de um curso. Nossa, eu fiz o curso de 6 meses, o curso Fundamentos da Igreja. Agora que eu terminei o curso Fundamentos da Igreja, eu sou um discípulo de Jesus. Não é. Não é. O discipulado, então, como missão da igreja, ele envolve 3 coisas. Ele envolve uma ação intencional. O ir aqui não entenda apenas geograficamente, mas entenda como uma ação intencional em direção ao outro. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: não fique sentado esperando as pessoas dizerem o seguinte: oi, eu quero ser discípulo de Jesus. Falaram que aqui nessa porta, aí você fala, puxa vida, é só às terças-feiras das 2 às 5. Puxa vida. Não é isso. Ele diz o seguinte, olha, o discipulado deve ser ativo, você deve ir em direção à pessoa. Tudo bem, mas o que eu faço então? O primeiro passo: batize aquela pessoa. Essa realidade foi muito bem absorvida pelos apóstolos. Se nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, talvez muito melhor chamado Atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, nós veremos que a primeira pregação de Pedro, quando Pedro recebe o Espírito Santo e ele vai em direção às pessoas. As pessoas começam a se perguntar o que está acontecendo. Pedro levanta a mão e diz, eu vou explicar para vocês. Isso é o que o profeta prometeu. E ele começa a apresentar todo o Antigo Testamento como sendo um apontamento para Jesus. E isso começa a ser uma péssima notícia para os judeus, porque os judeus mataram Jesus. Ele termina o sermão dele dizendo, olha, a realidade é o seguinte, o Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Imagine você receber a notícia de que uma pessoa que você matou não só está viva, mas agora reina e tem poder sobre a sua vida. Qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Morri. A vingança vem. Mas então, eles perguntam para o apóstolo Pedro, o que nós faremos então? Assustados. E aí nós percebemos que o evangelho não é uma carta de acusação, mas o evangelho são boas notícias. Ele diz, preste atenção, o rei de todas as coisas disse, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E vocês receberão o dom, o presente do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Perceba que ele não nega qualquer tipo de caminhada com Cristo, mas ele diz o seguinte, espera aí, eu preciso fazer uma coisa, você se interessou pelo Evangelho, você quer viver com Jesus, existe uma coisa que você precisa fazer antes de qualquer coisa. Arrependa-se, queira um relacionamento com esse Jesus e seja batizado. Nós vemos isso em outro texto do próprio Atos 22. O apóstolo Paulo chega e fala, e agora, o que você está esperando? Levante-se e seja batizado. Lave os seus pecados invocando o nome dele. Você percebe que a mensagem que Jesus deixou para os apóstolos foi muito clara, tão clara que eles absorveram bem.
O apóstolo não dizia de forma alguma o seguinte: nossa, você quer ser cristão? Maravilha, você precisa participar das nossas reuniões durante um ano. Após desse um ano, você precisa fazer um curso de aproximadamente mais um ano. Depois desse curso, nós vamos te dar uma prova dissertativa de 20 questões, para ver se você está apto para fazer parte do povo de Deus. Se você dizer que você está apto ao povo de Deus, nós vamos fazer para você uma série de desafios, e se você cumprir todos esses desafios, você será um discípulo leal de Jesus. Não foi isso que Jesus disse? Não foram isso que os apóstolos fizeram? Os apóstolos disseram: o evangelho fez sentido para você? O Senhor Jesus está falando no seu coração? Você tem a real noção de que você pecou contra Jesus? Então ótimo, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. Nós temos isso tão claro nas Escrituras que até mesmo no Antigo Testamento, antes mesmo do Jesus prometido surgir, já existia a promessa, aquela mesma promessa que Pedro falou: a promessa é para você, a promessa é para o seu filho, a promessa é para todos os que estão longe. O profeta Ezequiel, ele registra as palavras do Senhor para o seu povo, dizendo o seguinte: pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta à sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Você percebe um paralelo claro aqui entre o nosso texto lido anteriormente e a mensagem do profeta Ezequiel? O que nós temos aqui? Em Mateus, Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Olha, façam discípulos de todas as nações, não é verdade? O que diz aqui em Ezequiel? Eu os tirarei das nações, eu os ajuntarei e os trarei de volta para a sua própria terra. A perspectiva é diferente. Aqui os discípulos fazem, aqui Deus está dizendo que Ele mesmo vai fazer. Aqui ele diz o seguinte: olha, pregue o evangelho, faça discípulos de todas as nações. Sabe como é que você faz isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que acontece aqui: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Aqui os discípulos batizam. Aqui o Senhor, através da água, purifica o coração dos homens. Aqui, depois de batizar, ele diz: ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Aqui em Ezequiel ele diz: darei a vocês um novo coração, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Aqui os discípulos ensinam. Aqui Deus diz que vai fazer com que obedeçamos. Sabe o que nós percebemos diante de tudo isso, meus queridos? É através da ação da igreja que Deus cumpre a sua própria promessa. Não perca de vista o privilégio que é isso. As Escrituras nos dizem que Deus nos confiou um evangelho que os anjos ansiavam por observar. Sabe o que significa isso? Significa que o Senhor possui miríades e miríades de servos fiéis que dizem assim: Senhor, se o Senhor me mandar para a terra, eu prego. Senhor, nossa, que evangelho maravilhoso, me deixa descer lá para pregar para esse povo. Sabe o que Deus diz para esses anjos? Não precisa. Na parábola do rico e Lázaro, você lembra? O rico já morto, ele fala assim: deixe-me voltar para pregar para os meus parentes, para eles não virem para o mesmo lugar que eu. Sabe o que Abraão diz?
naquela parábola, eles já têm a lei e os profetas. Sabe o que o Senhor Jesus diz? Se vocês não falarem, se vocês não louvarem, as pedras louvam, as pedras clamam. Biblicamente falando, toda a natureza gostaria de ter o privilégio que temos, de sermos canais do agir de Deus na vida dos homens. Deus prometeu, eu vou fazer. Quando Jesus vem, ele diz o seguinte: vão e façam. Você percebe o privilégio? Não é você que faz, não é você que tem o poder, mas o Senhor te usou como ferramenta para fazer o que ele prometeu que faria no meio do povo dele. Isso é privilégio da igreja. Fazer discípulos é privilégio da igreja. Batizar é privilégio da igreja. É por isso que não existe discipulado sem batismo. Porque o batismo, de fato, é a primeira ordenança quando o Senhor Jesus diz: o que é fazer discípulos? É batizá-los. E se não existe discipulado sem batismo, não existe batismo sem igreja. Ninguém se batiza. Da mesma forma que ninguém se casa consigo mesmo. Você precisa de uma outra pessoa para se casar. Você precisa de uma autoridade imposta sobre você para reconhecer o casamento como válido. E a igreja, a comunidade dos cristãos, é o lugar onde nós percebemos que o Senhor usa para de fato fazer com que esse discipulado comece. A maravilha da grande comissão, a maravilha dessa grande ordenança, é que Deus, ele se compromete a fazer e nos envia. Isso é certeza que acontecerá. Isso é certeza. O Senhor diz: isso vai acontecer. Ao mesmo tempo que ele nos ordena: vão e façam acontecer. É através da ação da igreja de Cristo que a obra de Deus que foi prometida é efetuada. Ele age em nós, mudando o nosso coração, mas ele também age através de nós, fazendo com que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Filho de Deus, através das nossas vidas tão falhas, tão pecadoras, através da igreja tão cheia e carente de muitas coisas, mas é através dela que o Senhor resolveu agir. Então, sim, o batismo é uma ordenança. O batismo não é uma opção. Eu vou ser discípulo de Jesus, mas eu vou ser discípulo de Jesus na minha casa. Não. Você não vai ser discípulo de Jesus assim. Não, mas na minha casa eu louvo, na minha casa eu oro, na minha casa eu ouço meus pregadores favoritos como um maravilhoso sommelier de sermão. Deixa eu ver, hoje eu quero um sermão com notas frutadas. Deixa eu colocar aqui o reverendo Hernandes. Nossa, hoje eu quero um sermão mais amadeirado. Deixa eu colocar aqui o reverendo Nicodemo. Não, eu quero um sermão mais quente. Hoje está friozinho. Não, eu vou colocar um pregador. Não tem como você ser discípulo sem estar unido a uma igreja. Unido a uma igreja que de fato vai fazer com que essa ordenança aconteça. Ser discípulo é ser batizado. E ser batizado é fazer parte da igreja. Não tem como ser sozinho. Não tem como ser discípulo sem ser batizado. E não tem como ser batizado sozinho. Não caia na onda do que está sendo pregado hoje em dia. Coloque um copo de água aí em cima do seu televisor. Eu vou orar por você. Não caia nisso. Você precisa de alguém. Você precisa de um povo para ser discípulo. Além de entendermos que o batismo, então, é uma ordenança, eu procuro perceber com vocês aqui nesse texto bíblico que o batismo é o início da caminhada cristã. Como nós lemos no próprio texto bíblico. Façam discípulos, batizando-os. Então, o batismo tem que ser o primeiro passo do cristão. Mas para isso a gente precisa colocar alguns conceitos sobre o que é batismo. Sabe por quê? Porque quando nós falamos batismo, não ache que as pessoas sabem a mesma coisa. Não ache que o assunto é comum. Não é comum. Porque quando nós falamos de batismo, qual é a primeira pessoa bíblica que te vem à mente? João Batista. João,
o batizador. Batista quer dizer literalmente batizador. De repente esse homem se coloca num lugar afastado, desértico. E esse homem começa a clamar: arrependam-se, preparem o caminho, façam veredas, porque está vindo o reino está chegando. Arrependam-se, creiam e preparem-se, porque o reino está vindo. Esse homem começa a atrair multidões. E esse homem faz um ato muito simbólico, como sinal do seu arrependimento e como sinal que você está esperando esse rei. Eu te batizo. Ele deitava água na cabeça, ou deitava a pessoa na água. Nós vemos que a ausência de explicação bíblica para isso nos demonstra que é irrelevante a quantidade de água. Mas a questão que nós vemos aqui é que João Batista começa a batizar. Ele começa a atrair multidões. Até que no meio dessa multidão aparece um especial, e João Batista, ao fixar os olhos nele, ele diz: gente, para tudo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão achando que o que eu faço tira pecado? Não. O que eu faço é apenas um sinal do que ia acontecer. O que eu faço é o sinal de que esse homem viria. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, como um belo preparador de caminhos, a hora que ele vê aquele que deve trilhar o caminho, a hora que ele vê aquele que é o caminho, ele se dá por cumprido. Ele diz assim: acabou meu ministério. Para o susto de João Batista, Jesus se coloca diante dele para ser batizado. Então, João Batista entra em curto-circuito. Ele diz assim: Senhor, parou. Não. É o Senhor que tem que me batizar. Qual de nós dois tem pecado, Senhor? Eu tenho pecado. Quem tem que se arrepender sou eu. É o Senhor que tem que me batizar, não é eu que tenho que batizar o Senhor. Está confundindo as coisas, Jesus. Jesus responde para João Batista: João Batista, você está coberto de razão, é isso aí mesmo. Mas convém que seja assim agora. E aí ele dá a chave para entendermos isso: para que se cumpra toda a justiça. Que justiça é essa que precisa ser cumprida? Não é outra senão a justiça em que Jesus se identifica com o pecador. Aquela voz que clamava no deserto, dizendo: preparem um caminho para o Senhor, façam um caminho reto para o nosso Deus. A hora que o Deus vem diante dele, ele se identifica com o pecador. Era para esse Senhor chegar dizendo assim: eu sou o santo. Mas ele se identifica com o pecador? Não. Mas a justiça diz que sim. Porque ele viria pagar o preço pelos nossos pecados. E a justiça diz que nós não poderíamos ser purificados dos nossos pecados sem que os nossos pecados fossem devidamente pagos. Então esse Jesus vem e ele toma para si os nossos pecados, para conseguir, para poder, para ter autoridade de depositar sobre nós a sua pureza. A justiça é essa santa troca que Jesus faz comigo e com você. Ele se identifica. O verbo se faz carne. O imortal se faz mortal. O atemporal se faz temporal. Aquele que o universo não pode conter, ele se contém num corpo de carne e osso. Aquele que não se cansa, aquele que não dorme, aquele que não fecha os seus olhos, ele de fato vem num corpo que de fato se cansa. Então ele se identifica com o pecador e ele diz o seguinte: olha, a primeira coisa que eu preciso fazer no meu ministério é me identificar com o pecador. Porque daqui a pouco eu vou estar dizendo para todos: vinde após mim. Me sigam pelo caminho que eu trilhei. O caminho que Jesus trilhou é reconhecer o pecado que nem dele era, mas para inaugurar um novo povo. Então todo o povo dele deveria passar por essa porta que ele abriu, devia passar por isso que ele fez. Então sim, o batismo nos identifica como povo de Deus. Nós somos sim a comunidade, o povo, a sociedade dos batizados.
O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele diz algo muito interessante. Nele, em Cristo, vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no... Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está associando o batismo à circuncisão. E aqui nós precisamos abrir um parênteses para tentar entender o que é a circuncisão. Quando o Senhor chama o povo de Israel para ser o povo dele, ele diz o seguinte: existe um ritual físico, visível e comprovável a todos, de que tal pessoa faz parte do povo de Israel. Essa pessoa deve ser circuncidada. Essa pessoa deve passar por um ritual físico, visível, para comprovar que ela é do povo de Israel. Pastor, está nebuloso na minha mente ainda. Eu explico para você de uma forma melhor. Eu tenho 3 filhos. E no nascimento dos 3 filhos, foi me dada uma missão como pai na maternidade. Eles me deram um papel que se chama Certidão de Nascido Vivo. Declaração de Nascido Vivo. Eu li aquele papel e é literalmente isso. Tal bebê nasceu vivo. E eu falei, o que eu faço com isso? Guardo, emolduro, coloco na parede? Ela falou assim, não. Você tem uma coisa que você tem que fazer. Você vai pegar esse papel, você vai pegar essa declaração e você vai levar ao cartório mais próximo. Levando ao cartório mais próximo, você vai registrar esta criança. E a partir desse momento, essa criança ela é itatibense. A partir desse momento, essa criança é brasileira. A partir do momento, essa criança é seu filho. Isso significa que a partir do momento onde você levar no cartório e fizer um registro público, essa criança tem todos os direitos e todos os deveres de ter nascido de você e de ter nascido no lugar onde nasceu. Você não precisa esperar ela falar itatibense para saber que ela é itatibense. Porque ela nasceu aqui. Porta. Não precisa falar porta. Tem uma prova de que ela nasceu em Itatiba. Eu tenho provas de que meus filhos vão herdar meus boletos. Dá para dividir por 3, não vai ficar pesado para ninguém. Todos os direitos e todos os deveres. Meu filho, como brasileiro, na Constituição, ele tem diversos direitos invioláveis. Mas esses direitos só podem ser requeridos se houver uma comprovação pública que ele nasceu aqui. Então, se eu preciso levar ele ao médico, eu preciso dar o número do registro dele. Se eu vou colocá-lo na escola, que também é um direito dele, eu preciso dar o número do registro dele. Isso daí, ultimamente, eu não sei nem se agora é assim, mas ultimamente saía até no jornal. Nasceu em Itatiba, no dia tal do tal, de 2000 e tal. O fulano de tal, filho do pai tal, da mãe tal. Porque tem que ser público. Precisa ser público. Para Israel não tinha cartório. Para Israel tinha circuncisão. Você quer ser do povo de Israel? Circuncide-se. Adulto ou criança. Você quer ser do povo de Israel e tem 40 anos? Não tem problema, existe um ritual de passagem. Seu filho nasceu? Não tem problema, você não vai esperar até ele crescer para descobrir se ele é de Israel ou não. Ele vai ser criado no meio do povo de Israel. Então, ao 8º dia, você traz ele para ser circuncidado. O que Paulo está fazendo aqui, depois desse imenso parênteses que eu abri, é justamente demonstrar que o batismo na nova aliança é o ritual semelhante à circuncisão da antiga. Isso carrega para nós um significado importante. Você quer ser membro do povo de Deus? Tem uma coisa que você precisa fazer antes de qualquer coisa. Você quer ter os direitos de filho de Deus? Existe uma coisa que você precisa fazer antes de qualquer coisa. Você quer começar a seguir as ordens e cumprir os deveres dos filhos de Deus?
existe uma coisa que você precisa fazer antes. O ritual de entrada na nova aliança é o batismo. Por isso ele é o início da caminhada cristã. Por isso que a igreja é chamada para ser essa comunidade dos batizados. Por isso que a igreja é chamada para ser uma família. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Nós nos chamamos de irmãos porque temos um mesmo Pai. E qual é a forma de comprovarmos física, visualmente, que somos filhos de Deus? Fazendo o que Ele nos mandou de início, sermos batizados. Por isso que em Gálatas o apóstolo diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram... Eu ia fazer uma terceira vez, mas ia pegar muito mal. De Cristo se revestiram. Os que foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, saúde, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se você passou pelo batismo, você é um em Cristo Jesus. Os que foram batizados se revestiram de Cristo. Então aquela justiça que precisava ser cumprida em Cristo, cumpriu-se na sua vida agora. Não existe discípulo de Jesus sem o batismo de Jesus. No momento de culto, adoração, quando a igreja está reunida como família para adorar a Deus, o evangelho ele não apenas é pregado, o evangelho ele é encenado. No batismo nós temos o evangelho encenado para todo olho ver. No batismo até uma criança sabe o que está acontecendo. Cristo se compromete a receber-nos como filho no batismo. E nós nos comprometemos com Ele a sermos filhos, a educarmos nossos filhos como povo dele. Assim como nós nos comprometemos no cartório em ensinar os nossos filhos as leis do Brasil, nós nos comprometemos com Deus. Assim como eu me comprometo a seguir uma placa de 30 por hora numa rua que eu tenho certeza que dava para ir no mínimo a 60. Eu sou brasileiro. Por eu morar em Itatiba, eu me comprometo a pagar os meus impostos aqui. Por morar em Itatiba, eu me comprometo a respeitar as autoridades daqui. Por ser discípulo de Jesus, eu também me comprometo a fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus. Eu me comprometo a fazer parte do povo. É por isso, meus queridos, que não existem batismos. Existe um batismo. Existe uma vez em que você se compromete com o Senhor e com a comunidade de Cristo. Ah, mas eu mudei de igreja, pastor, mas o batismo é o mesmo. Se o batismo foi feito mediante a palavra de Cristo, o batismo é o mesmo. Você já se comprometeu com Cristo e você se comprometeu com a igreja, não com a comunidade local apenas, mas você se comprometeu com o reino. Você é filho de Deus e agora você está no reino de Cristo, onde quer que você for. Mas existe ainda uma outra coisa. Pastor, eu fui batizado, mas eu suspeito que eu fui batizado de um modo diferente. Deixa eu te dar alguma notícia para você. Não é todo batismo que vale. Porque o Senhor Jesus não diz o seguinte: façam discípulos batizando-os apenas. Existe um caminho e existe uma forma desse batismo acontecer. O batismo é uma ordenança. O batismo é o início da caminhada cristã. E o batismo, ele é em nome da Trindade. O batismo é no nome do Pai. O batismo é no nome do Filho. E o batismo é no nome do Espírito Santo. Essa fórmula é nova. Não para nós, mas para a época é nova. Sabe por quê? Porque existiam pessoas batizando. Os discípulos de João estavam batizando também. Então Jesus, para demonstrar que o batismo dele era diferente,
Ele diz, olha, você não vai mais batizar o batismo de João. Você não vai batizar no seu próprio nome. O batismo não é no nome do David, do Leandro. O batismo não é no nome da Igreja Presbiteriana de Itatiba, nossa congregação local. O batismo não pode nem mesmo ser no nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sabe por quê? Porque o reino não é do David, não é do Leandro. O reino não é da Igreja Presbiteriana de Itatiba. O reino não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reino não é de nenhuma igreja específica. O reino não é no nome de João. O reino é do Pai, dado ao Filho, inaugurado pelo Espírito. Então o batismo não pode ser em outro nome, a não ser o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é apenas uma mudança nominal. O batismo de João era diferente. O que João pregava? Venham, arrependam-se, porque o reino está próximo. Venham, arrependam-se, porque o reino está próximo. Venham, se preparem, porque o rei está vindo. Venham, se preparem, porque vai acontecer. E João batiza várias pessoas assim. Jesus basicamente diz aos discípulos, vocês não vão pregar que o reino de Deus está chegando. Vocês não vão pregar que eles se preparem. Vocês vão pregar que o reino chegou. Vocês vão pregar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso é tão verdade, essa diferença é tão gritante, que quando nós olhamos para isso, para essa regra, olha, vocês vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no começo havia dúvidas. O apóstolo Paulo vai visitar a igreja de Éfeso em Atos 19. Ele encontra um grupo de cristãos ali que se dizem discípulos. A primeira pergunta, veja como Paulo entendeu perfeitamente que o batismo é uma ordenança e ele entendeu perfeitamente que o batismo é o início da caminhada cristã. A primeira pergunta que ele faz para o grupo de discípulos é: vocês receberam o batismo? Qual batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Então disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. Você percebe como João tinha um cuidado, como Paulo tinha um cuidado aqui? Cuidado de entender que o batismo é uma ordenança. Qual batismo vocês receberam? Se eles dissessem nenhum, parou tudo. Ele sabia que o batismo era o início da caminhada cristã. Então, antes de perguntar para eles, e aí, como vocês têm se reunido como igreja? Não. Calma. Vocês foram batizados? Como que foi? E Paulo tinha a real noção de que o batismo deveria ser da forma correta, no nome das pessoas certas. Quando ele identificou esse problema, ele não fez nada antes de corrigir este problema e os batizou em nome de Jesus Cristo. Nós percebemos então que o batismo cristão não é apenas um batismo onde você é chamado para se arrepender dos seus pecados e esperar um reino que virá. Ah, meus queridos, essa é a grande armadilha de Satanás, que nos faz viver um evangelho tão raso, um evangelho, me perdoem a palavra, tão medíocre, um evangelho que não consegue transformar as nossas vidas e muito menos a sociedade onde vivemos. É porque nos é passado muitas vezes que viver a vida com Jesus é aceitar que no futuro vai acontecer alguma coisa boa com você. Então você deve se arrepender e ficar esperando acontecer uma coisa boa com você. Algumas igrejas ainda falam, não, essa coisa boa é Jesus voltar. Outras igrejas, elas conseguem ser ainda mais diabólicas e dizerem que essa coisa boa são bens materiais. Então venha, se arrependa dos seus pecados e o Senhor vai encher a tua colheita e o Senhor vai fazer com que a sua conta bancária encha. O Senhor vai fazer com que você consiga pagar os boletos em dia. O que nós vemos aqui
é que o batismo de Cristo é muito mais do que um se prepare para algo que vai acontecer. O batismo de Cristo envolve sim arrependimento de pecado. Mas não é um arrependimento de pecado olhando para frente para uma coisa que vai acontecer apenas. É um batismo que envolve o arrependimento de pecado ao você olhar o que aconteceu, o que foi feito. Por isso que o batismo tem que ser em nome de Jesus, porque é Ele quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos e que está à direita de Deus Pai e intercede por nós, diz o apóstolo Paulo. Então o batismo de Jesus é um batismo muito maior do que apenas um arrependimento e uma preparação. O batismo de Jesus é: o reino de Deus chegou, quer fazer parte dele. Para fazer parte dele você precisa perceber que você precisa fazer parte do reino de um Salvador. Para fazer parte do reino de Deus você precisa entender que o seu reino não funciona. Você precisa entender que a cidadania que você ganhou quando você nasceu já não importa. Você precisa entender que a natureza que você nasceu já não é mais válida. Porque agora, se você quiser fazer parte do reino de Deus, você é uma nova criatura, com novos hábitos, com novos deveres e novos direitos. Hoje, o reino de Deus chegou. E nós precisamos retomar a realidade de viver o reino de Deus hoje. O batismo de Jesus nos diz que as realidades do reino nos seguiriam. Não somos nós que seguimos e procuramos as realidades do reino. As realidades do reino seguem aqueles que fazem parte do reino. A reconciliação que esse reino oferece segue aqueles que fazem parte do reino. Então, o evangelho que precisa ser retomado é o evangelho do reino que chegou. O reino que chegou precisa abranger sua família. O reino que chegou precisa abranger seu coração. O reino que chegou precisa te mudar. Às vezes nós vemos pessoas que dizem parte do reino de Deus, se dizem filhos de Deus, não conseguem perdoar. Não conseguem conversar, não conseguem procurar a paz, não conseguem conviver em comunhão, desprezam a igreja. Não estou falando do templo, não, e não estou falando da igreja presbiteriana de Itatiba, eu estou falando da reunião dos santos, que acontece sempre quando estamos reunidos. Isso é fruto de uma teologia manca, que joga o evangelho do reino todo para o futuro e esquece que nós temos que viver isso hoje. Esse batismo de João é o evangelho do futuro. Mas o próprio Senhor Jesus diz: olha, agora, a partir de agora, o reino chegou. Vocês não vão mais batizar o batismo de João. Vocês vão batizar o batismo de Jesus. Eu já morri. Eu já ressuscitei. Agora eu vou para o meu Pai e vocês vão pregar que isso já aconteceu. Por isso que o batismo de Jesus nos dá uma identidade distinta. Sim, nós somos um povo que olha para o futuro com esperança, porque o mesmo Jesus que subiu prometeu que vai descer. Mas nós somos um povo que começa a proclamar que esse reino não é algo que vai acontecer, ele está à destra do Pai. Ele está vivo. E então, a partir de agora, nós vamos ver nas próximas semanas que depois que nós somos batizados, nós somos chamados a começar a viver uma vida de integridade, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. O batismo de Jesus muda a nossa vida, não apenas nos prepara para algo que virá. A instrução, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela coloca o batismo cristão não só como um rito de entrada, mas como principal forma de sermos mudados, de demonstrar fisicamente o que aconteceu dentro do nosso coração. Simboliza arrependimento? Claro que simboliza arrependimento, mas simboliza um novo reino na sua vida, simboliza um novo rei na sua vida. Então, se nós pudéssemos pegar esses 3 pontos, que eu espero que estejam muito claros na sua mente: o batismo é uma ordenança, o batismo é o início da caminhada cristã, o batismo tem que ser no nome da Trindade. Nós poderíamos resumir tudo o que falamos nessa realidade que eu quero pedir para que vocês leiam comigo a partir da palavra batismo. Vamos combinar aqui para ficar bem bonito. Eu vou contar até 3, nós vamos ler. Batismo é, amém? 1,
2, 3. Você percebe que é impossível viver isso sozinho? Você percebe que é impossível você dizer que é discípulo de Jesus sem passar por isso? Você pode perceber que é impossível você dizer que está passando por um discipulado. Ou você está discipulando alguém, se você não consegue direcioná-los ao batismo de Jesus, a pergunta é: para onde você está direcionando essa pessoa? É urgente lembrarmos disso. Porque agora eu volto no nosso ponto inicial. Porque isso faz parte da nossa missão. O batismo não é toda a nossa missão, mas ele é o início da nossa missão. Não existe restante da missão sem o início. E o início se dá na comunidade. Por isso que o batismo faz com que nós vivamos e entendamos a sociedade e entendamos a nossa comunidade como um novo povo. Como um novo povo chamado, adquirindo. É por isso que no batismo nós nos comprometemos uns com os outros. Ao batizado, ele se compromete a viver a vida da igreja, ele se compromete a ajudar os seus irmãos e a fazer tudo que a Bíblia manda que você faça com Deus e com o seu próximo. Mas no batismo também, a nossa comunidade de discípulos se compromete com o batizado, se comprometendo a continuar o caminhar da sua vida cristã. Não existe discipulado de caminhada solitária, caminhada sozinha, não existe. É por isso que o batismo aponta para a comunidade dos discípulos de maneira tão gloriosa. Se você já foi batizado, hoje é momento de se alegrar. É momento de você levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, obrigado pelo teu reino que alcançou a minha vida. Se você não foi batizado, a palavra do Senhor Jesus vem ao encontro do teu coração hoje dizendo: falta uma coisa. Mas eu conheço toda a Bíblia. Tudo bem. Isso é ótimo. Faz parte da caminhada cristã. Mas você precisa fazer parte de um povo. Se você é do terceiro grupo, que talvez foi batizado, mas por algum momento achou que esse batismo dizia apenas o relacionamento entre você e o seu Deus. Se você é aquele que tem trilhado caminhos solitários, escuros, se você se acha autossuficiente, é momento de lembrar que o batismo te insere num novo povo. Você está vivendo a vida do povo de Deus? Eu quero te dar uma oportunidade de reavivar esse chamado à comunidade que o batismo nos faz. Em oração por alguns minutos, fale com o seu Deus. Se você já vive a vida cristã, peça para que o Senhor te fortaleça ainda mais. Peça para que o Senhor nunca te permita sair dela. Peça para que o Senhor continue te ensinando. Se você não é batizado, peça para o Senhor para que essa oportunidade apareça na sua vida o mais rápido possível. Peça ao Senhor forças para você se mostrar à comunidade dos discípulos e dizer: quero fazer parte com este primeiro passo. Eu achei que eu já era discípulo, eu achei que eu já era cristão, eu quero ser. Se você já foi batizado, mas vive uma vida longe do reino, é momento de você pedir para o Pai te reaceitar de volta na casa. Aqui tem pão, aqui tem trabalho, aqui tem amor. Amém? Feche seus olhos e fale com o seu Deus.